Você sabe o que é fé na prática? Você consegue entender isto para a sua vida? Você tem vivido realmente pela fé? A palavra de Deus nos diz que o justo viverá da fé. Você sabe o que é isso de verdade? Algumas pessoas confundem muito, achando que viver da fé houve um tempo, não vou nem falar hoje, infelizmente ainda hoje, mas hoje um número menor de pessoas. Houve um tempo que as pessoas pensavam: "Ah, viver pela fé, a gente abandonar tudo, a gente viver só pela obra de Deus, não trabalhar e crer que o Senhor vai cuidar de nós". Isso é realmente viver pela fé? A fé, segundo o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Mas o que é isto na prática? O que verdadeiramente consuma a nossa fé e o que prova para nós que nós realmente estamos vivendo de acordo com a nossa fé. A fé é o ponto de partida para todas as coisas, e principalmente para nós que já recebemos a Cristo como Salvador. A palavra de Deus nos diz que Deus deu uma medida da fé a cada um, e essa medida da fé pode ser acrescentada dia após dia. Que a tua fé cresça em Deus todos os dias, para a glória do nome de Jesus, para que você tenha uma vida de excelência. Queridos, nós vamos estudar no currículo dos jovens, na lição dos jovens, nós vamos estudar neste quarto trimestre de 2023, como está aí na sua tela, ó, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Não há nada pior do que lidar com pessoas incrédulas, não há nada pior do que lidar com pessoas incrédulas. E durante este quarto trimestre, nós vamos perceber como nós podemos vencer a incredulidade, como trabalhar a nossa fé. A Bíblia diz que cada um pense, ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas cada um pense segundo a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Isso quer dizer que cada um de nós tem uma medida de fé que foi concedida por Deus. E Deus, na sua onisciência, sabe qual é a medida de fé que nós precisamos para viver uma vida de excelência. Nós vamos estudar 14 lições nesse trimestre, isto porque a primeira lição é do dia 1º de outubro, é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Eu aproveito aqui para dizer que o dia 1º de outubro é aniversário do meu filho Benhur, e eu estou dizendo isso porque em algumas aulas aqui nós pedimos oração para o Benhur, que havia se afastado dos caminhos do Senhor, havia se distanciado de Deus, e Deus está promovendo uma transformação na vida do Benhur. Ele está num processo de restauração, casou, está na Bolívia com a esposa fazendo faculdade de medicina, está lá numa igreja, na nossa igreja, igreja universitária, e Deus tem operado coisas maravilhosas na vida do Benhur. Então continue orando por ele, e ore agora para que Deus possa consumar a sua vontade na vida do Benhur a cada dia. E o meu desejo é que Deus multiplique os anos de vida do Benhur até o arrebatamento da igreja. Agora, dia 1º de outubro, Benhur faz 22 anos. Obrigado pelas suas orações. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nesse trimestre, nós vamos estudar então 14 lições escritas pelo pastor Eduardo Leandro Alves, que é pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus em João Pessoa, na Paraíba. Ele é doutor em teologia e autor da obra A Sociedade Brasileira e o Pentecostalismo Clássico, obra esta publicada pela CPAD. Você vai perceber que são lições importantes, práticas e que vão realmente transformar a nossa vida. Como você sabe, aqui na nossa aula da lição de jovens, o nosso objetivo é trazer um subsídio para professores de escola dominical, mas também ministrar a aula, e a nossa aula aqui é rápida. Lá na revista, na lição de adultos, nós temos um tempo maior de aula, aqui um tempo menor, então tudo aqui passa muito depressa, passa muito rápido, não é? Mas com um aprendizado para a nossa vida, sem dúvida nenhuma. Vamos então à nossa primeira lição. Como eu disse, 1º de outubro de 2023, lição de número 1. O título da nossa lição é Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Não é possível viver uma vida com Deus sem fé, é impossível. Quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, não é só fazer aquilo que Deus gosta. O que Deus mais gosta? De comunhão,
conosco. Então, sem fé não é possível viver uma vida com Deus. O texto principal da nossa lição está em Hebreus, capítulo 11 e versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica de fé. Nós vamos perceber o que é essa definição bíblica de fé na prática. O que é fé na prática? Já já nós tratamos sobre isso. O resumo da lição nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé e nós vivemos numa vida de comunhão. A vida verdadeira é uma vida de comunhão com Deus. E aí nós precisamos agradar a Deus, porque não é possível conviver com alguém, viver com alguém, sem procurar agradar-lhe. É assim no relacionamento conjugal, é assim com alguns amigos, nós agradamos, gostamos dessas pessoas, e quanto mais nós gostamos de alguém, mais nós procuramos agradar essa pessoa. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista nos diz que, na introdução da nossa lição, o nosso comentarista vai tratar, deixa eu tirar esses negócios que eu já tinha riscado aqui, ó, para ficar mais fácil para gente na ministração da aula. E eu achei que tinha tirado e não tirei, não é verdade? Mas vamos lá, vou tirar tudo aqui. Isso aqui é como se a gente tivesse numa sala de aula mesmo ao vivo, para todo mundo entender a relevância, a importância, a entender a importância da desta desta aula que nós realmente ministramos aqui. Eu tô achando que eu tô riscando esse negócio e tá voltando aqui, mas vamos lá, vamos lá. Deixa estar do jeito que tá, que vai ficar mais fácil para a gente seguir aqui. Vamos lá. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista, ele vai dizer para nós que nós veremos na lição de hoje, nessa primeira lição, nós veremos questões importantes da apologética cristã na atualidade. Por que que eu destaquei isso aqui? Para falar sobre o que é apologética. Você sabe o que é apologética? Apologética vem do termo apologia, que é fazer uma defesa. E a apologética cristã, ela se preocupou ao longo de décadas só por fazer a defesa da fé. Mas os apologistas começaram a pensar o seguinte: se nós defendemos a fé, por que não proclamar a fé também? E a apologética, então, de alguns anos para cá, passou não só a defender a fé, mas proclamar a fé em Jesus, que é algo muito importante, extremamente relevante para a nossa vida. Então, nós veremos questões importantes durante esse trimestre, veremos questões importantes sobre a apologética cristã. Primeiro ponto, a fé salvífica. O que é fé? Definição: fé é absoluta confiança em alguém ou em algo, comprovação de algum fato. Está aí, ó. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Uma coisa importante para nós pensarmos aqui é que fé é viver a partir de algo que não existe como se já existisse. Em Romanos, Paulo diz que Deus é Deus de vivos e de mortos e que chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Isso é um negócio que dá um nozinho na cabeça da gente, não dá para pensar demais, senão sai fumacinha da cabeça da gente. Mas fé é isso, fé é viver como se aquilo que nós esperamos no Senhor, não do Senhor. Aquilo que nós esperamos do Senhor já está consumado na nossa vida, embora ainda não esteja. E nós vivemos a partir disto, então. Uma das chaves para nós realmente gerarmos fé nas pessoas, é o que o nosso escritor, pastor Eduardo, nos deixa claro aqui, o pastor Eduardo Leandro nos deixa claro, ó, as ou pregações que não são cristocêntricas e que não exigem fé e arrependimento, são discursos que podem até produzir uma satisfação momentânea, mas não oferecem alegria da salvação. Quando nós vamos tratar de fé aqui, nós vamos falar sobre crer. Ah, você crê no seu milagre, você crê que Deus vai te abençoar, mas sobretudo é crer em Deus. Então a pregação tem que ser cristocêntrica, para gerar uma fé em Cristo no coração dos nossos ouvintes. Esta é a fé genuína. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a confiança no testemunho que Deus dá.
confiança no testemunho que Deus dá. E o nosso comentarista, ou nosso escritor, ele nos diz aí o seguinte: a fé em Jesus Cristo é necessária para obtermos a salvação e a vida eterna. A salvação é pela graça, entretanto, é necessária a fé salvífica. É necessária a fé salvífica, que é um dom de Deus. Nós precisamos entender o que é fé comum e o que é fé especial. O que é fé comum? É a fé que a gente vai sair, vai trabalhar durante o dia e vai voltar para casa. É a fé de que nós vamos sair, dirigir o veículo, observando as leis de trânsito e vamos chegar ao nosso destino. Isso é a fé comum. Agora, o que é a fé especial? É a fé em Cristo, gerada pelo Espírito Santo, através da palavra, através da ação do Espírito na nossa vida. Esta é a fé especial. E esta fé especial nos dá confiança nesse testemunho que Deus dá. O próprio Deus testemunhou a sua missão redentora, ou a missão redentora através de Cristo, logo depois que Jesus foi batizado pelo apóstolo João, não é? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a fé especial é gerada por uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Terceiro parágrafo. A fé é a confiança irrestrita em Deus e na sua palavra. Isto é uma fé envolvente. Mesmo que nós não vemos, nós cremos. Porque Deus é aquele que promete, que cumpre. Outra coisa que nós vamos tratar já já aqui na nossa lição é que a fé não pode ser só no milagre que nós precisamos. Na verdade, a nossa fé é em Deus, no Deus que faz o milagre. Nós acreditamos que Deus faz. E aí, Deus faz o milagre conforme a nossa necessidade e ele operacionaliza esse milagre pelo seu poder. Creia, mesmo não vendo. Segundo ponto da nossa lição, a fé e a vida. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos
Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. E a vida, primeiro parágrafo, fé e milagres. Qual seria o real propósito de Jesus ter operado tantos milagres? João capítulo 20, versículo 31, João deixa claro que Jesus operou milagres para que as pessoas crescem. Esse foi o objetivo. João deixou evidente que mais importante que os sinais é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é muito mais importante. A minha pergunta é: os milagres só acontecem àquele que crê? Os milagres só acontecem para aquele que crê? Outra pergunta: Jesus precisa fazer milagres? Provar que ele é Deus? Ele não precisa. Se ele fizer milagres, se ele quiser fazer milagres, ele pode, porque ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Agora, os milagres só acontecem para quem crê? Não. Tem momentos, tem no próprio João, capítulo 20, versículo 31, a Bíblia diz que Jesus fez milagre para que crescem. Se Jesus fez milagre para que crescem, isso quer dizer que quando ele fez, algumas pessoas ainda não criam, mas passaram a crer depois do milagre realizado. Então tem pessoas que não creem, não acreditam, mas recebem milagres de Deus a si mesmo. E muitas vezes, através daqueles milagres, Jesus se revela à pessoa. Segundo parágrafo do segundo ponto, andar com fé. O que é isso? O crente que experimentou o milagre do novo nascimento não está mais debaixo do jugo do pecado e não anda mais segundo aquilo que ele pode ver com seus olhos naturais. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Nós devemos viver um estilo de vida que manifeste aquilo que cremos. Nós não podemos falar que cremos em Deus e não manifestarmos isso na nossa vida cotidiana. O irmão do Senhor Jesus, Tiago, escreveu a carta de Tiago, e ele fala sobre isso. Uma fé prática, uma fé verdadeira, uma fé genuína é aquela fé que se manifesta em obras. Então, nós precisamos viver um estilo de vida coerente, um estilo de vida que manifeste aquilo que nós cremos. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a fé e a volta de Jesus. E o nosso escritor nos diz que a esperança da salvação eterna de habitar junto a Deus no céu é resultado de uma fé genuína em Jesus e nas Escrituras Sagradas. O crente aguarda a sua completa salvação, crendo que em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Será? E aí vem uma pergunta que foi algo que o próprio Jesus disse: será que quando vier o Filho do Homem encontrará fé na terra? Então perceba que isso aqui não é uma fé em milagres, é uma fé em Jesus. Uma coisa é crer no milagre. Nós não podemos crer no milagre. Nós precisamos crer no Cristo que faz o milagre. Nós precisamos acreditar, Jesus faz milagre, gente. Ele ainda continua fazendo milagre. Se nós cremos em Jesus que faz o milagre e não no milagre, nós temos fé em Cristo. E se temos fé em Cristo, nós temos uma fé viva na sua volta. Tem pessoas que só creem no milagre. Eu creio no meu milagre, eu creio que Deus faz, eu creio que Deus faz, mas não crê no Deus que faz. Ele só crê na ação de Deus, mas ele não crê no Deus para que ele seja senhor da sua própria vida. E nós precisamos ter uma fé em Deus e não só nos milagres que ele pode fazer. Terceiro ponto da nossa lição: a fé, dom e fruto do Espírito Santo. Primeiro parágrafo, o nosso escritor vai tratar sobre a fé e os dons de curar. E ele deixa claro aqui que, segundo a declaração das Assembleias de Deus, o dom de fé se distingue da fé salvífica e da fé como fruto do Espírito. Três coisas distintas: dom de fé, fé salvífica e fé como fruto do Espírito. Outra coisa que ele deixa claro para a gente, é algo que nós já citamos aqui, é que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele nos propõe aqui que sem fé não recebemos nada
da parte de Deus. Outra proposta dele aqui é mostrar-nos o seguinte, ó, que em seu ministério terreno, Jesus visitou algumas cidades e ele não pôde realizar ali muitos milagres. Sabe por quê? Devido à incredulidade do povo. A Bíblia diz que Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade do povo. Algumas coisas são importantes nós pensarmos aqui. Primeiro, Jesus não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade do povo, mas ele fez algumas maravilhas, alguns milagres ele realizou. Então, primeira coisa a se pensar é a seguinte: sem fé, nós realmente não recebemos nada. A salvação nós não recebemos sem fé. Mas às vezes, mesmo sem fé, ou mesmo com uma fé fraca, com uma fé oscilante, nós recebemos sim alguns milagres, devido à misericórdia, à graça de Deus sobre a nossa vida. Às vezes nós recebemos sim. Outra coisa importante a se pensar é que a fé proporciona maior acesso a Deus. Então a fé proporciona maior acesso a Deus, para que ninguém pense: "Ah, se sem fé eu recebo alguns milagres, então eu não preciso ter fé". Ok, ok. O dom da vida já é um milagre. Acordar vivo todo dia já é um milagre que você está recebendo, mesmo não tendo fé. Mesmo para aqueles que não têm fé, eles já estão recebendo. Mas quando nós cremos, quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós mostramos, através dos nossos atos e atitudes, a nossa fé, isso nos dá um maior acesso a Deus. Isso nós estamos mais próximos de Deus, nós recebemos mais aquilo que nós precisamos. Eu costumo dizer o seguinte: Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Vou repetir: Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Outra coisa a se entender aqui é que em João capítulo 20, versículo 31, João realmente disse que Jesus realizou milagres para que crescem, como eu disse agora há pouco. Se Jesus realizou milagres para que crescem, isso quer dizer que quando ele realizou os milagres, algumas daquelas pessoas ainda não criam, e Jesus realizou os milagres. Outra coisa importante nós relatarmos aqui na nossa missão, olha aí na sua tela, ó. Há uma necessidade, isso aqui é importante, há uma necessidade urgente em nossos dias de avivarmos a nossa fé, colocando-a em ação. Como eu disse agora há pouco, a Bíblia diz que Deus deu a cada um de nós uma medida da fé. E é possível fazer com que a fé cresça. Possível fazer com que a fé cresça. Agora, como avivar a fé? Mais uma vez aí na sua tela, sem fé é as obras sem a fé sem as obras é morta. Como avivar a fé? Colocando-a em ação. Se a nossa fé for uma fé ativa, isso quer dizer que a nossa fé será avivada? Não tem como avivar a fé se não for exercitando, gente, se não for colocando a fé em ação. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a fé como fruto do Espírito. A fé como fruto do Espírito. Saudoso pastor Antônio Gilberto afirma que a fé, diferentemente do dom de fé, a fé como fruto cresce dentro de nós. Uma observação importante a se fazer aqui é que o dom é uma dádiva concedida. O que são dons? São dádivas que Deus nos concedeu, dons naturais e dons sobrenaturais. Então, o dom é uma dádiva concedida. O fruto é uma ação do Espírito em nós a fim de gerar, ok? Dom é uma dádiva concedida, o fruto é uma ação do Espírito em nós a fim de gerar em nós o fruto do Espírito. O dom demonstra uma ação, o fruto demonstra o resultado. Mais importante do que uma ação é o resultado, mas a ação também é importante. O fruto é o resultado da ação do Espírito em nós. Esse fruto é demonstrado para nós. E aliás, perdão, o fruto é o resultado da ação do Espírito em nós. O dom demonstra uma ação nossa, a partir daquilo que já foi gerado em nós pelo Espírito. Então a fé, ela precisa também ser um fruto do Espírito. Terceiro e último ponto, fidelidade.
fidelidade. A fé produz novidade de vida. A fé produz novidade de vida. Uma palavra utilizada na língua grega para fé é pistis, tanto em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, quando a Bíblia fala de dom, fé como um dom, como em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando a Bíblia fala do fruto. Algumas versões, Almeida Revista e Atualizada, ou perdão, Almeida Revista e Corrigida, fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que uma das virtudes do fruto do Espírito é a fé. Outras versões, grande parte delas, fala que é a perdão, inverti aqui, ó. Almeida Revista e Corrigida, em Gálatas 5:22, fala que uma das virtudes do fruto do Espírito é a fé. É isso mesmo que é a fidelidade, ou a fé. Eu vou olhar, porque agora eu confundi. Eu li, anotei aqui e esqueci de anotar só na versão. Então vamos lá. Gálatas 5:22. Como a minha Almeida Revista é atualizada, eu vou conseguir te falar isso certinho. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então, Almeida Revista e Corrigida fala que uma das virtudes do fruto do Espírito é a fé. Várias outras versões fala que é a fidelidade. Por quê? Porque a mesma palavra que define fé, define fidelidade em grego, que é pistis, deixando claro que aquele em quem a fé genuína está gerada, a fidelidade se manifesta como resultado da fé. Então, nós que cremos em Jesus Cristo, precisamos também manifestar a fidelidade. E é impossível ter a fé como fruto e não ser fiel. É impossível ter a fé como fruto e não ser fiel. Queridos, na lição de hoje nós vimos que a fé é o ponto de partida de uma vida com Deus. E a vida com Deus é um ponto de partida para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Nós possamos orar ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé. Nós possamos renovar a nossa fé cada dia, avivar a nossa fé cada dia, através da atividade, de ações promovidas pela fé. E a nossa fé será fortalecida em Deus dia após dia. Que Deus te abençoe, que a sua fé seja alimentada e que o Espírito Santo gere a fé como fruto na sua vida, para que você tenha uma vida cotidiana de excelência. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e até a semana que vem, em nome de Jesus.